Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é o Cores da Cris e hoje mais um vídeo preto no branco aqui no meu canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto que foi bastante polêmico há uns tempos atrás, que foi uma reportagem do programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, falando sobre artesanato e precificação do trabalho artesanal. Esse programa gerou muitas polêmicas, porque ele teve um viés completamente distorcido. Ao invés deles mostrarem realmente, naquele programa para o telespectador o que é o artesanato, quanto ele produz, de renda, quantas pessoas vivem desse trabalho artesanal, como elas fazem para qualificar o trabalho delas e colocar um preço e vender, eles fizeram uma mistureba, uma lambança. Usaram como exemplo pessoas que fazem trabalhos manuais, mas que não fazem o artesanato, misturaram aquilo tudo com venda de ambulante, vendedor de rua, E para terminar, o repórter ainda pegou ali uns panos de prato que não eram realmente trabalhos de artesanato, eram panos de prato produzidos manualmente, com crochê e tudo mais, mas para mostrar como a gente pode colocar um preço num produto, ele sai na rua com o microfone na mão e os panos de prato na outra, correndo atrás das pessoas praticamente, perguntando se elas queriam comprar aqueles panos de prato por R$20, ou por R$10, ou por R$5, ou por R$2. Foi uma coisa bem bizarra mesmo, O repórter saiu atrás das pessoas e, óbvio, não vendeu pano de prato nenhum, porque, não é assim que a gente vende um trabalho e muito menos é assim que a gente mostra o que é um artesanato. Então eu resolvi trazer esse assunto aqui para o meu canal, que é muito importante, A gente sabe realmente o que é o artesanato, a gente sabe diferenciar o que é um artesanato de um trabalho manual? Eu acho que infelizmente não, muitas vezes não. Esse programa, o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, eles até reconheceram que erraram nessa matéria que eles fizeram, porque houve sim uma série de reclamações nas redes sociais. Eu mesma fiz um post falando disso na minha página, e eles então fizeram um outro programa, que foi um pouco melhor, mas não esclareceu nada. E de novo eles usaram como exemplo um trabalho manual e não um trabalho artesanal. Embora eu tenha aqui que dizer que achei muito louvável, que eles tenham de fato prestado atenção no que as pessoas disseram, percebido que não haviam agradado, mas eu queria também dizer que eles ainda não entenderam a diferença entre o que é trabalho manual e o que é artesanato. Então vamos lá, Eu vou tentar aqui modestamente falar um pouquinho sobre isso. Bem, gente, trabalho manual é fácil a gente entender. Tudo que é feito por alguém, por uma pessoa, com as próprias mãos, usando poucos equipamentos, poucos maquinários, um ou outro maquinário e tudo mais, mas tudo que pode ser feito manualmente é um trabalho manual, mas não é necessariamente um artesanato. Naturalmente, se um operário que trabalha numa fábrica com as mãos, numa linha de produção, ele nem está fazendo também um trabalho manual, porque aí já é realmente um segmento de produção em massa, em quantidade. O trabalho manual pressupõe uma interação mais pessoal, uma pessoa fazendo um produto. E quando eu falo não pode ter um maquinário muito sofisticado, o que eu quero dizer é a gente não considera um trabalho manual quando se usa um maquinário automático, uma coisa de reprodução, e que produza quantidades. Mas se existe, por exemplo, uma costureira que usa a sua máquina de costura produzindo aventais, ela faz um trabalho manual, ela faz manualmente aventais. Mas esse produto, ele é um artesanato? Não, porque a definição de artesanato não é trabalho manual.
O artesanato deve ser feito manualmente. É sim uma das características de um artesanato que ele seja feito manualmente. Mas para ele ser um artesanato, ele tem que trazer, né, na sua composição, na sua criação, uma bagagem além do manual. Ele tem que trazer ou uma história ligada a uma região, a uma característica, enfim, de uma cultura regional. Por exemplo, um índio, ele trabalha com palha porque existe um determinado tipo de palha na região que ele vive, e aí artesanalmente ele produz cestos. Então aqueles cestos feitos por aquela comunidade indígena daquela região é um artesanato indígena. Ele está ligado a toda a cultura daquela tribo, enfim, daquele grupo de pessoas que aprende com o seu antepassado, quer dizer, o avô ensinou para a mãe ensinou para a filha, e assim vai seguir, né, por muitas e muitas gerações. É um artesanato porque ele vem de um conhecimento cultural que é passado de geração para geração. Uma pessoa do Nordeste que trabalha com renda, né, no litoral, e que faz a renda típica ali, com os pontos que são característicos daquela cidade, daquele estilo de renda, daquela região, ela está fazendo um artesanato, né? Ela faz um trabalho que é manual, que é manusear os fios, enfim, e tecer uma renda, mas a história daquela produção artesanal tem a ver com a cultura dessa pessoa, da região onde ela vive. Ela também aprendeu com outras artesãs que aprenderam com suas mães, avós e seus, enfim, antepassados, né? E isso sim configura um artesanato. Então aquela renda que vem de determinada região, que é desenvolvida com determinadas características, é um artesanato. Ou então, se não existe uma questão relacionada, né, à nossa cultura, da onde a gente nasceu ou da onde a gente vive, e de ter, enfim, um aprendizado com alguém que passa isso pra gente, né? Supondo que a gente não tem essa experiência, né? E se a gente está aqui hoje e quer fazer um artesanato, é preciso que aquele trabalho manual que eu vou criar, ele tenha um toque de autoria minha. Quer dizer, eu artesã, se vou criar uma peça com as minhas mãos e dar a ela uma característica de artesanato, eu preciso então colocar naquele trabalho que eu estou fazendo um pouco da minha criação, alguma coisa única que somente eu posso colocar naquela peça para torná-la assim única. E isso também define um trabalho que é um artesanato. Agora, uma produção manual nunca define um artesanato. Então, só para entender, o artesanato ele tem que ser manualmente. Então o artesanato necessariamente é um trabalho manual, mas nem todo trabalho manual é artesanato. E essa confusão que a gente faz, né, e que, por exemplo, foi feita pela reportagem, né, bem confusa mesmo do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, é que faz com que o artesanato seja tão pouco valorizado, né? Justamente porque não existe essa clareza, não existe essa definição do que é de fato artesanal e do que é simplesmente trabalho manual, né? Porque um trabalho manual, ele pode ter um valor, né, determinado, e isso não faz dele menos importante. Quer dizer, uma pessoa que tem uma máquina de costura e uma máquina de estampar imagens e produz com isso camisetas temáticas, o trabalho dela é muito louvável. Ela é uma empreendedora, ela é uma pessoa que aprendeu a produzir com aquele maquinário peças e que ela vai comercializar, e tá tudo certo, tudo perfeito, não tem nenhum problema em fazer isso. Mas ela não está colocando naquela criação dela nada de especial, nada que venha ou de uma bagagem cultural dela, como é o caso de um artesanato tradicional, e também ela não colocou nada de autoral naquela peça, né? Ela usa adesivos que ela compra
prontos, ela estampa com a máquina que produz um determinado modelo de estampa, ela faz uma costura, por exemplo, com um molde que é um molde usado assim, infinitamente por várias empresas. Então o que ela está produzindo é só um trabalho manual feito por uma pessoa, né, por uma única produtora, mas não é um artesanato, ele não tem uma autoria, assim, não tem uma contribuição especial, não tem a criação daquela pessoa para dar esse valor que ela precisa ter para ser o artesanato. E isso é muito ruim, porque é por isso, justamente por isso, que tanto um trabalho manual como um bom artesanato são desvalorizados em nosso país, porque eles não são reconhecidos, né? A gente confunde, né? Uma reportagem como essa confunde um trabalho manual com um produto que é vendido, um produto que é comercializado e comprado em quantidade, né? Você confunde aquela pessoa com um vendedor ambulante, que ele não precisa ter nenhuma relação com aquilo que ele fez, ele simplesmente está revendendo, né? E isso faz com que quem é de fato, né, um artesão que trabalha com essa, vamos dizer, com esse lado da autoria, de criar uma coisa especial, que tem uma história, que tem toda uma bagagem, ele não consegue se colocar também, porque as pessoas comparam esse produto, né, único, exclusivo, que tem toda uma história, com algo que é feito massificamente, né? Existem até pessoas, né, que estão hoje aqui atuando, por exemplo, eu sou de São Paulo, falando aqui de São Paulo, existe um grupo de pessoas que está justamente pensando isso, que é a Rede Articulando, né? E o que eles fazem? Eles estão pensando o que é o artesanato urbano de São Paulo, porque a gente, né, se a gente se coloca aqui morando numa cidade grande, uma capital, como é o caso, como que a gente vai falar que a gente faz um artesanato que é típico da nossa região? Como ele pode ser regional? É muito difícil responder essa pergunta, né? Qual é o trabalho típico que define São Paulo, né? A gente não tem, não está claro, a gente não tem essa resposta, porque é uma coisa que está ainda se construindo, essa noção que a gente precisa ter de um artesanato urbano que tenha valor, que tenha características próprias, né, e que possa ser tão valorizado como uma peça artística, porque na verdade, gente, se você para e pensa, um trabalho de artesanato, de fato, que tem uma bagagem autoral e de criação, ele não é menos importante ou ele não deve ter menos valor do que uma peça de arte, né? Eles são, a ideia de quem faz, da autoria, da originalidade é a mesma, né? Talvez o artesanato ele se coloque mais como um objeto decorativo ou uma peça utilitária, e isso o diferencie de arte, mas em termos de valor ele tem que ter um valor tão importante quanto, porque ele é tão importante quanto. Então eu acho assim, esse tipo de matéria, né, que confunde, que mistura tudo, trabalho manual com industrianato, né? A gente chama de industrianato as empresas que fazem, que produzem, né, manualmente, mas produzem em série peças que seriam artesanais, mas que na verdade são produzidas em massa, em quantidade, e que acabam sendo extremamente desvalorizadas. Então eu acho que a gente precisa fazer um exercício, né? E muito importante, quem trabalha com artes, com artesanato como eu, a gente tem que fazer um exercício muito sério da gente se colocar melhor nesse segmento, né? Entender, primeira coisa é entender a diferença entre uma coisa e outra, tá? Nem todo trabalho manual é artesanato, isso tem que ficar claro. Até fazendo um parênteses aqui, no meu canal eu chamo as técnicas que eu ensino de trabalhos manuais, porque como são técnicas e peças que eu estou fazendo para exemplificar vamos dizer, essa técnica manual que eu estou ensinando, eu não considero um artesanato, mas isso não quer dizer que eu não tenha a minha produção artesanal. Eu tenho sim uma produção, quando eu faço algo que tenha
uma originalidade, um trabalho que tenha uma criação que é única minha, que eu desenvolvi, que eu criei, esse é um artesanato. E só quando a gente conseguir entender isso, ter isso muito claro e conseguir passar isso para as pessoas, é que o artesanato poderá ser valorizado aqui no nosso país. A reportagem da televisão começa dizendo que existem milhões de pessoas, eu não lembro, são 10 milhões, não sei quantos milhões, 20 milhões, 50 milhões de pessoas que vivem desse trabalho artesanal. Mas a gente tem que entender que muitas dessas pessoas são empreendedores do trabalho manual, que é não menos importante. São pessoas que estão ali trabalhando e gerando renda, sim, mas a gente tem que perceber que o artesanato mesmo, ele ocupa um nicho, um segmento muito específico, e somente quando ele é reconhecido e valorizado assim, é que ele encontra seu verdadeiro valor. O artesanato tem tanto valor quanto uma peça de arte, é isso que a gente precisa entender, definitivamente, né? E eu acho que algumas pessoas, alguns profissionais, como o pessoal da Rede Articulando, que inclusive eu coloquei na descrição desse vídeo o link deles para vocês conhecerem melhor, eu acho que pessoas assim é que estão contribuindo sim para o avanço, né? Para que a gente avance nesse caminho, para que a gente consiga se colocar melhor, para que a gente consiga entender o que é artesanato e para que a gente consiga chegar, né, num patamar como é lá fora. Um artesanato, em alguns países, ele é muito valorizado, porque as pessoas entendem e sabem que ele tem uma bagagem por trás, e é importante a gente compreender isso, preservar e passar isso adiante. Então eu acho assim, foi muito ruim mesmo que o programa de televisão tenha sido tão distorcido, mas foi muito bom que eles perceberam que erraram e tentaram, não melhoraram muito, mas pelo menos tentaram dar uma melhorada. E acho que vale aqui essa reflexão. Esse é um tema que provavelmente eu vou voltar a trazer aqui para o meu canal, porque é muito importante, né? A gente precisa entender, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer o que é original, o que é autêntico, o que é o artesanato de verdade, para aí sim a gente conseguir dar valor para ele. Então foi esse o tema que eu trouxe hoje para o meu Cores da Cris, um preto no branco aqui no meu canal, uma reflexão, né, sobre o que é o artesanato. E continue acompanhando os vídeos aqui toda semana, toda terça-feira tem vídeo novo no meu canal. Se você gostou, curta o vídeo, dê um like, inscreva-se no meu canal e continue me acompanhando aqui também no meu blog com outras informações e outros assuntos como esse que eu costumo trazer. Até lá!